O futebol é um esporte imprevisível, tudo está mudando o tempo todo e a todo momento. A cada dia surgem novas promessas na divisão de base, seja nos clubes do Brasil ou em outros clubes pelo mundo. No entanto, tem jovens que se mostram diferenciados desde muito jovens e acabam colocando muita expectativa em seu potencial, ainda mais nos tempos atuais, que no mundo do futebol rola muita grana, e essas jovens promessas já passam a ser tratados como estrelas, sem ao menos ter chegado ao profissional. Então confira nesse vídeo 10 grandes promessas que não deram certo no futebol. Mas antes de tudo, se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Alexandre Pato. O jogador iniciou a sua carreira no Internacional, chegando a ser campeão da Libertadores de 2006 e do Mundial daquele mesmo ano, contra o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e companhia. Assim, devido a esses dois grandes feitos pelo Inter, o atacante gerou o interesse de diversas equipes, e assim teve o Milan como seu próximo destino. Uma curiosidade é que o Internacional inscreveu Alexandre Pato, na época com 16 anos, na pré-lista com 30 nomes para o Mundial de Clubes, sem ele ter feito nenhum jogo profissional, nem mesmo como reserva. Quando o Pato chegou na Itália, o jogador era comparado por muitos como um novo Kaká, e era considerado uma grande promessa do futebol. Assim, Pato se dedicou para o Milan durante 5 anos, porém seu rendimento na equipe vinha caindo e o jogador precisou mudar de clube. Dessa forma, foi contratado pelo Corinthians em 2013 e um ano depois emprestado para o São Paulo, onde voltou a apresentar um bom futebol, o que fez ele voltar para a Europa. Contudo, Pato não conseguiu render o esperado novamente, se tornando mais uma promessa frustrada. Atualmente, o atacante de 31 anos atua pelo Orlando City, dos Estados Unidos, onde até o momento jogou apenas um jogo e marcou nenhum gol. Bojan, um craque enquanto jogou em La Masia. Foram mais de 800 gols nas categorias de base do clube catalão. O Bojan sempre jogou na categoria de base acima de sua idade, por demonstrar grande potencial em campo em relação aos outros garotos. Ele subiu para o profissional do Barcelona em 2007, com uma joia preciosa, sendo comparado ao Lionel Messi. Na mesma temporada, se tornou o jogador mais jovem do clube a marcar na La Liga, aos 17 anos e 53 dias, diante do Villarreal. Na mesma temporada, estreou na Champions League, substituindo Messi. Em 2008, anotou um gol sobre o Schalke 04 pela competição europeia e se tornando o segundo jogador mais jovem da história a marcar pela competição. Foi campeão de tudo enquanto estava na Catalunha, mesmo não sendo titular da equipe. Em busca do seu espaço, foi para Roma, onde também não se firmou. Depois foi emprestado ao Milan e ao Ajax. Rodou por todas as principais ligas da Europa, sem ser protagonista nas equipes que defendeu. Hoje o jogador de 30 anos atua por um clube japonês. Keirson foi revelado nessa categoria de base do Sênior, clube do seu estado natal, do Mato Grosso do Sul. Se transferiu para o Coritiba, onde foi vice-artilheiro da Copa São Paulo em 2006 e artilheiro do clube nos campeonatos estaduais de 2006 e 2007. Logo na sua primeira competição nacional, a Série B de 2007, Keirson marcou 12 gols, sendo artilheiro do seu time na competição. O atacante Keirson é mais um caso daquelas jovens promessas que acabou sendo prejudicado pelas constantes lesões. Em sua primeira temporada, disputando a Série A do Brasileirão, pelo Coritiba, o atacante foi artilheiro da competição, com 21 gols, juntamente com Kleber Pereira do Santos e Washington do Fluminense. Em 2009, ele repetiu o sucesso no Palmeiras, mas acabou tendo uma passagem rápida pelo clube paulista e se transferiu para o Barcelona, onde nunca se firmou e acabou sendo emprestado para diversos clubes. Seu último clube foi o Londrina, do Paraná, em 2018. Atualmente, o atacante de 32 anos está em clube. Adrian. O jogador passou a chamar a atenção nas categorias de base do Flamengo, vindo a ser campeão da Copa de Futebol Júnior em 2011. Assim, passou a chamar a atenção dos clubes internacionais e chegou a ser considerado, por muitos torcedores, como um novo Zico, principalmente pelo seu estilo de jogo parecido com o ex-jogador. O Adrian estreou pela equipe profissional do Flamengo em 2012, mas acabou não apresentando o mesmo futebol que demonstrou nas categorias de base. Dessa forma,
Após 2 temporadas frustrantes, o rubro-negro entrou em um acordo com o Cagliari da Itália e emprestou o jogador, porém novamente sem brilho. O meia ainda passou por outros clubes da Europa, como o Leeds United e o Nantes, mas não obteve sucesso em nenhum deles. O meia até retornou ao Flamengo em 2017, mas não impressionou e acabou rescindindo seu contrato com o clube. Atualmente, o atleta de 27 anos está sem clube, sendo o último clube que ele defendeu o Avaí de Florianópolis, pela Série B. Neilton começou sua carreira nas categorias de base do Santos, onde não demorou muito para demonstrar que tinha um bom futebol. O ponta esquerda foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2013, subindo ao profissional logo em seguida. O jogador chegou a ser chamado de Novo Neymar, e provavelmente você deve lembrar dele por utilizar como um penteado o mesmo moicano que Neymar utilizava naquela época. Mas essa promessa não vingou no Peixe e foi transferido para o Cruzeiro logo no ano seguinte. Neilton também não conseguiu jogar bem na equipe mineira, por onde ficou por 2 anos, e acabou sendo emprestado para outras equipes, na qual também manteve um mau rendimento. Com isso, o jogador que tinha habilidade para ser uma promessa do futebol brasileiro acabou caindo no esquecimento. O atleta hoje com 27 anos já rodou por vários times, chegando até mesmo jogar pela Arábia, e nessa temporada ele está defendendo o Sport Recife pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Drent começou sua carreira no Feyenoord, onde jogou 29 partidas em sua única temporada no clube, a de 2006-2007, mas de fato despertou o interesse dos grandes clubes europeus após excelente desempenho da Eurocopa Sub-21 de 2007, principalmente despertando o interesse do grande Real Madrid. Pelo futebol veloz, forte e habilidoso, o holandês Drent foi rapidamente comparado ao craque holandês Edgar Davids. A história que se firmou depois disso foi bem diferente. Com apenas 20 anos, foi para o Real Madrid, disputar a posição com ninguém menos que Marcelo, também recém-contratado na época. O que se viu, no entanto, não foi nada perto do que se esperava. O atleta acabaria dispensado pelo Real Madrid, após alguns anos sem qualquer lampejo de qualidade. Drent acumulou passagens sem brilho por Inglaterra, Turquia e Emirados Árabes Unidos, até anunciar sua aposentadoria em 2016. Porém, após uma carreira sem sucesso na música, o lateral esquerdo holandês retornou aos gramados em 2018, jogando na segunda divisão holandesa. Atualmente, o jogador tem 34 anos e defende esse clube holandês que o nome vai aparecer aí na sua tela. El Shaarawy. O italiano de 28 anos, sem dúvida nenhuma, foi uma grande promessa na sua época de Milan. Você provavelmente deve lembrar dele por praticamente disputar o corte de cabelo com Neymar, como também ser comparado com Neymar em campo, sendo os dois uma das maiores promessas do futebol na época. O jogador que iniciou a sua carreira no Genoa chegou ao Rossoneri em 2011, contudo, foi em 2012 que o atacante teve sua melhor temporada pelo clube, vindo a marcar 19 gols em 46 jogos. Esse bom rendimento gerou a sua participação na seleção italiana, na Copa das Confederações de 2013, onde disputou 2 dos 4 jogos, mas sem aproveitamento por parte do jogador. Assim, aos poucos, o atacante foi caindo de rendimento, e após 4 anos pelo Milan, o atacante foi aterçado para o Mônaco, e um ano depois para Roma. Em ambos os times, El Shaarawy não conseguiu ter um bom rendimento, vindo a se tornar mais uma promessa frustrada. Com isso, o jogador foi para a Ásia, onde disputou o campeonato chinês pelo Xangai, e desde o início desse ano, o jogador está jogando pela Roma novamente. Ganso. E é claro, nessa lista não poderia faltar o Paulo Henrique Ganso, o jogador que jogou ao lado de Neymar no vitorioso Santos de 2011, assim como seu companheiro de equipe, também era considerado uma grande promessa para o futebol mundial, e sempre foi considerado por muitos melhor do que Neymar na época, e o futuro camisa 10 da seleção brasileira. Contudo, após o seu ano de glória pelo Peixe, o meio-atacante passou a apresentar um futebol inferior aos outros anos. Assim foi contratado pelo São Paulo em 2012, onde chegou a ser campeão da Copa Sul-Americana. Após receber várias propostas na época em que jogava pelo tricolor do Morumbi, Ganso foi para o Sevilha em 2016, sendo seu primeiro clube na Europa.
porém não foi como todos imaginavam, pois o atleta não rendeu o esperado e passou a maior parte do tempo propriamente no banco do que jogando. Assim, após uma passagem sem brilho na Espanha e na França, o jogador retornou ao Brasil, jogando pelo Fluminense, que é o seu atual clube. Pelo tricolor carioca, Ganso também não conseguiu surpreender com seu futebol. O meio atacante atualmente tem 31 anos e permanece defendendo a camisa do Fluminense. Fred Adu. Quando Fred Adu apareceu para o planeta, disputando com apenas 14 anos os mundiais Sub-17 e Sub-20 de 2003, Adu parecia ter uma carreira trilhada para o sucesso. Logo foi apelidado de Pelé do século XXI e assinou um milionário contrato, logo na sequência, para se profissionalizar e disputar a MLS pelo DC United, o que só aumentou a impressão do jogador ter um grande futuro pela frente. Mas o refugiado ganense, que fez a sua vida nos Estados Unidos, não chegou nem perto de atingir esse nível, após fracassar em 13 times diferentes, passando inclusive no Bahia. Adu hoje tem 32 anos, e os últimos registros de clubes que ele atuou foram clubes de divisões inferiores do próprio Estados Unidos. Jean Shearer. E na primeira posição não poderia faltar, Jean Shearer. O garoto, na época de 9 anos, ganhou visibilidade após exibir suas habilidades em um vídeo onde circulou pela internet. O garoto, na época, jogava pelo ADAP, do Paraná. Com essa viralização na internet, Shearer foi convidado para participar do programa Domingo Legal, na Record, onde ele se apresentou fazendo embaixadias no palco. Após o garoto ser lançado para o Brasil, nesse programa, vários jornais fizeram matérias sobre o garoto, o que fez o grandioso Santos ter interesse pelo jovem promissor. E em 2005, com 10 anos, Jean Shearer assinou um contrato com o Peixe para jogar pela divisão de base. E também em 2007, quando ele tinha 12 anos, ele assinou um contrato de patrocínio com a fornecedora de material esportivo Umbro, se tornando o atleta mais jovem a ser patrocinado pela empresa inglesa. Por conta disso tudo, ele era visto como um futuro craque, e o Peixe driblava-o a sério para garantir o primeiro contrato profissional do garoto, logo que ele fizesse 16 anos. Não à toa, em 2010, com 15 anos de idade, seu salário era de 30 mil mensais. Para efeito de comparação, com 13 anos, Neymar ganhava 25 mil mensais. No entanto, na hora de acertar o primeiro contrato profissional com o clube, em 2011, o pai do jogador, Celso Shearer, acabou pedindo alto demais. Por um contrato de 3 anos, ele pediu ao Santos salários de 70 mil no primeiro ano, 90 mil no segundo e 120 mil no terceiro, mais luvas de 1 milhão. A diretoria do Peixe não concordou. Por conta disso, em 25 de março de 2011, Shearer deixou o clube sem nunca ter disputado nenhuma partida oficial pelo Alvinegro Praiano, alegando que a diretoria da base não valorizava o jogador e rejeitando as propostas de renovação. Após isso, o jogador foi jogar pelo Genoa pela divisão de base. Depois ainda passou pela base de alguns clubes brasileiros, como o Flamengo, Atlético Paranaense e Cruzeiro. O meio-atacante teve sua primeira chance como profissional no Oeste de Itápolis, em 2014. Depois de rodar o mundo, atuando apenas por clubes menores, Shearer se aposentou em 2017, com apenas 22 anos. Então galera, foi justamente por conta disso que o Jean Shearer se encontra aqui na primeira posição. Uma grande promessa da sua época que não chegou nem no cheiro das expectativas, chegando até mesmo se aposentar ainda jovem. Mas e aí? Para você faltou algum jogador nessa lista? Me conte aqui nos comentários. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar com seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.